eu tô aqui no Panamá, de férias, numa região bem isolada chamada Bocas del Toro. Eu tive que pegar um aviãozinho e tal, enfim, é uma ilha. E pela primeira vez eu conversei, de verdade, tive um bate-papo bem legal com um empresário rico mesmo. Você percebe que é rico. Ele é de Salvador e de direita. Começamos a conversar, né? Comecei com a mulher dele, depois ele chegou, depois ficou só eu e ele conversando. E eu sabia onde ia dar. Ele começou a expressar de forma bem homeopática a opinião política dele. Até que eu fui me posicionando. E aí foi se delimitando, né? Que ele de direita, e não é radical, mas ele se denomina como liberal econômico, e eu de esquerda. E assim, alguns pontos numa conversa, né, você consegue chegar num denominador comum. Ambos concordam em alguns pontos, mas majoritariamente a gente discorda de vários fatores. A primeira grande diferença foi quando ele, sempre se colocando como empresário, né, e até então não falei qual era a minha profissão, qual posição eu ocupo, né, na sociedade. Até que eu falo pra ele, então, mas eu discordo de você. Mas eu te entendo porque você é empresário e eu sou funcionário. Aí ele, entendi. Então, isso já quis dizer muita coisa. Ele já entendeu qual a minha posição e eu entendi qual a dele. Então, sem hipocrisia. Numa conversa tete a tete que foge das redes sociais, onde tudo tem que ser ou 8 ou 80, você concorda ou não tem um meio termo, né, nas redes sociais, a gente consegue, em alguns pontos, concordar com uma visão, ou minimamente entender. Porque lembra, eu sempre falava, Fábio, ele é empresário, o cara é rico de verdade. Então eu falava pra ele, desculpa, eu discordo, mas eu entendo você. Você está olhando para o seu umbigo. E por mais que ele não admitisse que era uma opinião egoísta, teve um momento que eu falei, obviamente que é egoísta, e eu não vou falar dele, vou falar de todos que são de direita. O que mais me choca é a individualidade. Ele deu um exemplo, bem clichê até, que caso seu filho tenha uma doença grave e precise de um medicamento muito caro, ele é contra a judicialização. Eu falei, não, peraí, você está falando isso porque não é seu filho. E aí ele vem floreando, mas enfim. Eu falei, desculpa, se eu tenho um filho, eu sendo funcionário, assalariado, é uma doença rara, e eu não tenho condições de comprar o remédio, eu tenho que entrar na justiça para conseguir, obviamente que eu vou tentar. Eu vou usar esse recurso. E ele é contra. Mas é tão óbvio. E aí eu fico chocado com o egoísmo mesmo, de quem tem muito e não admite minimamente, não tem empatia para quem não tem, né? Ele, em determinado momento da conversa, ele até consegue admitir algumas coisas boas que o Lula fez, mas sempre mordendo e assoprando, sabe? Até que eu falei assim, tá, então eu não suporto o Bolsonaro, mas você me diga, por favor, o que o Bolsonaro fez de bom? Porque eu nunca consegui enxergar e nunca ninguém me disse, de verdade, o que ele fez de bom. Aí ele falou, a economia estava boa. Eu falei, mesmo sabendo que nem para empresário a economia na época do Bolsonaro estava melhor, tá? Eu não entrei nesse cerne. Eu falei, vou acreditar que ele está falando a verdade. Aí eu falei assim, então, estava melhor só se for para você, que é um grande empresário. Porque para o trabalhador não estava. E aonde eu quero chegar? Eu entendi, e eu sempre disse, se você é milionário, empresário, eu vou entender você ser de direita, ser liberal econômico. Porque todos eles são contra pagar mais impostos e beneficiar o mais pobre, para ir para projetos sociais, por exemplo. Só que se você é CLT, trabalhador assalariado, ser de direita, desculpa, não tem outro adjetivo que não seja burro pra caralho. Porque quando você conversa realmente com uma pessoa de direita, mas que tem bala na agulha de verdade, você vê que ele está olhando só pro lado dele. E a gente vai entender. É uma pessoa que optou em se fechar pro coletivo. Ele é individual, ele é zero Estado, mínimo Estado. Só que se você é CLT, você tem que ser justamente o contrário. Por isso quando a gente fala, não é ser radical.
Quando a gente fala, se o seu chefe é de um lado, seja do outro. Só que o que eu vejo é pobre votando em quem o chefe manda. Não faz sentido algum. E essa conversa com esse grande empresário hoje, do ramo da engenharia, ele só firmou o que eu sempre pensei, a ideologia que eu acredito e a certeza que eu estou do lado certo. Que às vezes o meu voto não é para mim, que sou pobre premium, tá? Mas não me falta nada. Mas o meu voto é pensando no coletivo, diferente da direita. Se é empresário, tá bom. Não faz parte da minha bolha, tanto que só consegui conversar depois de muitos anos com um grande empresário mesmo, numa situação em que a maior parte das pessoas tem dinheiro, que é num hotel bacana no exterior, como eu estou. Porque a minha bolha é de assalariado, CLT. Eu não vou conseguir ter esse diálogo com frequência com esse tipo de pessoa. Porque o que me irrita é justamente o ciclo que eu faço parte do meu dia a dia ter o mesmo discurso que um empresário rico de Salvador. Entendem?